Salve nação, saudações rubro-negras. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos fazer um react aqui, reagir à entrevista do Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo. Bora ver as falas do homem aí, gente, bora ver. Técnica é para fazer vibrar todos os nossos torcedores. Perfeito. O Léo Jardim agora Bora ver as vai palavras do deixar aqui homem. o nosso Bora estúdio, ver a gente o que ele tá vai no dizer. Ninho do A pressão Urubu, é ele grande, vai viu, se Jardim? dirigir para a sala de A entrevista pressão coletiva. é grande Enquanto ele aqui, faz viu? isso lá, o Dalfovo já está se posicionando. Depois de uma Você goleada continua com a de gente, 8 porque a a 0, gente o tem aqui técnico esse preâmbulo, foi tem aqui a demitido. nossa pré-entrevista, mas agora o Léo também vai atender a imprensa como um todo, uma sala lotada. Temos lá o Dalfovo para... Com certeza, boa tarde para você, boa tarde à nossa audiência espetacular. Cara, legal, né? Esse privilégio, esse momento que a gente teve agora com ele de forma exclusiva na Flamengo TV, ele contando um pouquinho mais sobre modelo de jogo, sobre preferências. É um cara muito ponderado, né? Que está ele, José Leonardo Nunes Alves Souza Jardim, 51 anos, chegando com contrato até dezembro de 2027, uma vasta experiência no futebol internacional, principalmente no Mônaco, onde ficou bastante tempo e foi muito bem sucedido por lá de 2014 até 2020, lançando, como as pessoas já sabem, o Mbappé com 17 anos. É um técnico que tem realmente um currículo invejável e chega para o Flamengo, como eu falei, muito bem preparado. Vai começar a falar daqui a pouquinho, a gente está de olho, porque a qualquer momento ele pode pintar aqui. Um ano de O nosso contrato. estúdio é do lado da sala de coletiva, que, como eu falei, está lotada, e ele vai brotar aqui para vocês poderem acompanhar na Flamengo TV a entrevista coletiva. Então esse é o momento aqui para você deixar o seu like, para você compartilhar. Eu vi que antes da nossa transmissão já tinha mais de 1000 pessoas esperando, enquanto a gente não abria a live, uma live, vocês sabem, uma live histórica de um técnico novo que chega com muita expectativa e a qualquer momento vai pintar por aqui, ó. Nesse momento deixa eu atualizar aqui, mais de 18 mil pessoas conectadas com a gente, então esse é o momento ideal, como eu falei, para você deixar o seu like e compartilhar também, para ajudar a chegar a essa comissão técnica do Mister Leonardo Jardim. Como eu falei, tem 51 anos, contrato até dezembro de 2027, chega com uma expectativa altíssima, já deu treino ontem ele ficou aqui o dia todo no CT George Gelau, chegou pela manhã, já conversou com o membro. Sim, meu irmão, vai começar essa porra, não? Já também conversou com a galera da diretoria para assinar contrato, tá tudo ok, e a gente está vendo inclusive imagens, né, da atividade de hoje, essa já é a atividade de hoje pela manhã na academia, os jogadores logo depois dele, né, como é viver isso, tenho certeza que eu nunca vi isso no futebol e pode ser realmente uma curiosidade que vai marcar muito positivamente esse início de trajetória do nosso treinador, que é a escalação do homem que chegou agora aqui, ó, na sala de coletiva. Então vamos cortar aqui Até que fim, né? para a sala de coletiva, chegando ao lado do Zé Boto, nosso diretor de futebol, do Rodrigo Paiva, diretor de comunicação, e tá ali ele, trajadíssimo, com o manto de comissão técnica. Vai começar a falar agora o Leonardo Jardim e o José Boto. Vamos acompanhar. Engraçado que esse presidente do Flamengo, ele não dá as caras nessas entrevistas, nessas apresentações. É uma coisa curiosa, né? Boa tarde a todos. Fazer aqui um pequeno statement antes de apresentar o Leonardo. Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o Presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o Presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. Fez a sugestão. Razões. São sempre muitas, dependem do contexto e acho que não compete a nós expô-las. Eu acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis e que às vezes parecem ilógicas. Posto isto, nada retira aquilo que o Filipe fez aqui e a brilhante carreira que vai ter como treinador, que eu já disse várias vezes. Solução. Está aqui o Leonardo, um treinador muito experiente, com vivências em diferentes contextos, com muitas conquistas em diferentes contextos também, com uma carreira de subir a pulso, de baixo até ao top, com mais de 20 anos de carreira, pelo menos 23, são... Experiente, né? 20 anos. Outro, em 2004, ou 2003, a época de 2003, 2004. É alguém que nós pensamos que pode tirar o máximo partido do melhor elenco das Américas, e isso não sou eu que digo, são vocês também que dizem isso. Bem-vindo, Leonardo, desejo-te as melhores felicidades e agora deixo-te aqui a esta malta, que não é fácil. Assim? Sim.
12 que representa a torcida, não é? É. Ok. Tá bom, gente? Tá? Querem fazer ao contrário ou não vale a pena? Sim? Valeu. Leonardo, deixa aí às feras. Isto é tudo bom pessoal, isto é o pessoal. Ele é um bom técnico, né? Ele realmente é um bom técnico. Agora, havia necessidade de trocar o comando do Flamengo? E são nossos amigos que conviveremos aí por muitos anos. Por muitos anos? Será? Tá? Aqui, Leonardo Jardim. Só duas palavrinhas, não é? Primeiro, agradecer ao Flamengo, ao seu presidente, ao Boto, por este convite. Me honra bastante vestir o manto e treinar um clube com a dimensão do Flamengo. Estamos a falar do top mundial, o maior das Américas, e é um grande prestígio e espero estar à altura para honrar esta camisola e saber que Camisola. vou propor aquilo que sempre propus na minha vida, que é cumprir os objetivos do clube, e neste clube, como vocês sabem, os objetivos é ganhar e trazer troféus e apresentar um futebol que agrade os nossos torcedores. Obrigado. Obrigado, Jardim. Vamos lá então? Agora sim. Aqui, Leonardo Jardim, boa tarde, Gabriela Marino da Band. Queria que você falasse um pouquinho, ano passado, acho que em agosto do ano passado, você disse que não assumiria nenhum outro clube no Brasil. Não sei se foi em agosto ou mais para a reta do final do ano, se não fosse o Cruzeiro. E hoje você assume o Flamengo. Queria que você falasse o que te fez mudar de ideia. Obrigada. É uma coisa que a gente falou antes de vir ao Flamengo. O que fez mudar de ideia? Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas, porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida, às vezes, cria-nos algumas surpresas, e eu pessoalmente tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver. E ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava, e por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro. Mas como eu já disse, se fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes. E agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo Cruzeiro passou, e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Jardim aqui. Monique Danello, TNT Esporte, seja bem-vindo. Obrigado. Esse é um momento muito delicado, porque você assume um clube em que a saída do último treinador deixa uma cicatriz muito grande nos torcedores, nesse elenco, pela forma como aconteceu, um treinador que acabou de ganhar tudo e que tinha uma relação muito próxima com esse grupo e uma relação muito próxima com esse clube, né, de entender e viver o DNA do Flamengo. Eu queria que você falasse como é que você foi recebido aqui, como que você imagina que vai conseguir quebrar esse gelo inicial, qual é o tamanho do desafio de pegar um grupo que está sentindo e que está muito magoado com o que aconteceu e com a forma como o último treinador deixou o Flamengo. Obrigada. Eu na minha vida tenho tido algumas experiências, não é? Tive uma experiência muito parecida com esta, não é? No Mónaco, quando eu saí, vínhamos de uma vitória 4-1 contra o Lille, em dezembro de 2019. E sei que não é uma situação fácil, mas logo recebi o convite do Flamengo. Vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Filipe, liguei e disse: Filipe, com certeza não queres falar muito agora? E na mensagem dizia, porque se não fosse o Jardim ia vir outra pessoa, porque a decisão da tua saída eu não tenho interferência nenhuma, e a nossa relação pelo meu lado continua sempre a mesma. E ele respondeu-me ao Jardim: a nossa relação é igual, a disponibilidade quando estiver no Rio estarmos juntos é a mesma coisa, e por isso, em relação ao Filipe, eu passei a informação também para os jogadores no dia que cheguei, porque eu sei o que é ser a vida de treinador. O treinador é este tipo de vida, não vale a pena. Eu já recebi treinadores das equipas, fui despedido e recebi o outro treinador que vinha, porque ele não tem culpa nenhuma, ele está entrando num processo e tem que fazer o trabalho dele. E eu, da mesma forma, falei com o Filipe e ele respondeu-me também de forma madura,
madura e creio que isso não inviabiliza aquilo que foi a relação que criámos, principalmente no último ano. Jardim, aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Há treinadores que gostam que os jogadores se adaptem às ideias dele, ao modelo e tudo mais. E há treinadores que se adaptam ao que os jogadores apresentam, às suas características. Diante de que você falou até, o melhor elenco das Américas é muito decantado nesse sentido. Qual a sua ideia? Assim, o que você pensa mais sobre futebol, tendo em vista essa qualidade do elenco do Flamengo e já uma decisão de cara no domingo? Obrigado. Boa pergunta, né? A minha forma de viver o futebol e trabalhar, eu dou sempre importância a que tipo de elenco que eu tenho e quais são as suas principais características. Acredito que temos um ADN já formado dentro da equipa e dentro do clube que com certeza quer colocar algum cunho pessoal, mas queremos mantê-lo porque o plantel está formado também dessa forma, não é? Para ter essas características. Aos perfil que eu disse aos jogadores, não vamos chegar aqui, não vamos alterar radicalmente algumas situações, mesmo que eu acredito em muito tipo de situações que já eram trabalhadas e com estes jogadores. Vamos tentar, aos poucos, colocar algum cunho pessoal, colocar algumas ideias, mas sem descaracterizar aquilo que foi a força do Flamengo no ano anterior, principalmente, e queremos manter essas características. Tem aqui, Bruna Delto da Casa TV. Como é chegar nessa semana com tanta pressão, tão tumultuada e já tendo uma final pela frente num clássico, né? Qual é o maior desafio disso tudo? Você sabe que uma chegada é difícil porque estamos a 4 dias de um clássico e eu sei a importância do clássico para os torcedores, para toda a gente, e nós também queremos competir contra um adversário que tem-nos criado algumas dificuldades na história, não é? Cheguei sem equipa técnica porque isto foi muito em cima do fim de semana, depois do convite feito pelo Flamengo. Não tem nem equipe técnica ainda. Porque ninguém estava preparado para nada. E eu, curiosamente, estava no Brasil, não é? Eu tinha vindo para o Brasil para um casamento. Curiosamente estava no Brasil. Para o Rio. Sabemos que é curiosamente. Ao staff residente do Flamengo, todo o apoio que tem dado. Aos jogadores que também têm tido uma atitude fantástica para me receber bem, para tentar desenvolver as ideias da melhor forma. E foi 2 dias que não tive tempo para nada, foi reuniões, foi observações, nem tempo para ver o que é que se passa um pouco ao redor. Sinceramente, estou extremamente focado porque sei que temos 4 dias somente para organizar um jogo da importância que é o Flamengo-Fluminense na final do Campeonato do Rio. Jardim, boa tarde. Aqui. Bem-vindo. A informação inicial que a gente tem é que o seu contrato vai até o final de 2027. Confere, é isso mesmo, né? É o que dizem. É o que dizem. Não, porque eu acho que a torcida do Flamengo, de certa forma, vê o que acontece com o Palmeiras nos últimos anos e a permanência do Abel Ferreira por um longo período e talvez não compreenda por que isso não acontece no Flamengo. E você chegando aqui, eu acho que é uma boa oportunidade de falar. A sua intenção é uma intenção de longo prazo. A gente sabe que muitas vezes na sua carreira você deixou trabalhos por vontade própria, não por ter sido demitido. Qual a sua intenção a médio e longo prazo aqui no Flamengo? Em relação à minha carreira, é verdade que deixei alguns trabalhos por decisão pessoal, porque eu sou aquele trabalhador, quando eu não acredito, não faço a vez, não é? Não estou lá só para receber o salário. E nesses que eu sei, não recebi nenhum tostão, não é? Fui todos, só me pagaram todo o dia que eu trabalhei. Às vezes o cara não está fazendo um bom trabalho, o cara reconhece e simplesmente se retira, né? Vejo o futebol como de forma educada e de forma profissional. E naquilo que eu acredito, tem que ser da forma que eu acredito. Eu não posso estar a trabalhar e a fazer as coisas da forma que os outros pensam, não é? Eu tenho que ter a minha identidade como treinador. Por isso é uma razão que alguns eu saí mais cedo. E outros, que eu tive muitos anos, não é? Tem 2 clubes que eu tive mais de 4, 5 anos. Foi a Camacha e o Mónaco. Aí deram-me um pouco a liberdade de trabalhar a médio prazo. E foram projetos completamente diferentes. Mas sei que o projeto Flamengo é um projeto que necessitamos de vitórias, não é? Só as vitórias é que nos pode prolongar o tempo de estadia. Isto não é nenhuma surpresa, isto é o futebol, não é? E por isso temos de trabalhar em cima das vitórias, em cima do rigor, em termos de intensidade, da qualidade do jogo, da gestão, todas essas áreas que são importantes para o sucesso no dia do jogo, porque o sucesso no dia do jogo não é somente dar uns treinos, não é? Ou escalar a equipa.
E temos um Flamengo que a equipa escalada nunca vai ser de uma opinião unânime, porque tem um elenco com 23 jogadores, todos eles com um grande nível e com grande qualidade para jogar, ao contrário da maioria das equipas que tem 11 base e tem ali mais 2 ou 3 jogadores. Não, o Flamengo tem... Isso é verdade, né? Talvez vai me enganar. O Flamengo tem um plantel aos poucos vocês vão invejável, né? O caminho. Porque a qualidade é tão grande. Mas é aquilo, né? Um plantel invejável que ninguém está invejando ultimamente. Correto, para outros não está, mas é a nossa realidade e vamos aproveitar também esta quantidade e qualidade do elenco para sermos uma equipa competitiva. Léo, bem-vindo. Ontem, aqui durante a tarde, teve uma reunião com o Boto e também com o BAP. Eu queria saber detalhes sobre essa reunião e principalmente se foi uma condição o Boto já meteu o pé. Você ter essa liberdade para ser um gestor mais do que um treinador. É assim, as reuniões são feitas diariamente, não é? Nós trabalhamos aqui, o Boto está aqui todos os dias. Todos os dias, tive 2 dias com o Presidente e 2 dias com o Boto. Porque, com certeza, quem trabalha no futebol temos que estar próximos, temos que converger ideias, temos que converger aquela que é a nossa estratégia. Por isso, eu acredito que mais do que reuniões esporádicas é ter uma ideia transversal, quer à direção, quer ao staff e aos jogadores. A minha condição é ser treinador, em primeiro lugar. Ser treinador não só a escalar a equipa, com certeza, mas também ter a possibilidade de orientar alguns processos de forma a que o conteúdo final seja melhor, porque o futebol é um encaixe. Não é somente escalar. Para escalar é preciso a equipa estar bem fisicamente. Para estar bem fisicamente é preciso ter exigências. Para ter disciplina dentro de campo é preciso ter fora de campo. Tudo isso são cenários que nós temos que trabalhar, não é? Porque às vezes só escalar. O adepto normal quer escalar. Quem é que joga? Se joga o Bruno Henrique, se joga o Pedro, se joga o... 50 mil pessoas assistindo a live, caramba. Na realidade temos que fazer estes encaixes para que o produto final, que é o jogo, que é o resultado que a gente pretende, seja o melhor. E com certeza... gosto, quando trabalho, ter uma palavra ativa em relação a isso, porque não acredito em treinador somente para escalar a equipe. Boa tarde, Leonardo Jardim, Lucas Bayer do Lance, boa sorte na sua trajetória. Obrigado. Você tem pouco tempo até a decisão do Carioca, então acredito que um trabalho um pouco mais curto até essa decisão, mas que com o passar do tempo você vai dar a sua cara à equipe. Com essa mudança da saída do Felipe e a sua chegada, alguns torcedores falam sobre a mudança de estilo de jogo, talvez do Felipe um pouco mais cadenciado, com a posse de bola e o seu jogo mais vertical. Para o torcedor do Flamengo, o que ele pode esperar da sua equipe, do seu Flamengo? Obrigado. Eu volto a referir, algumas das ideias do Felipe vão continuar, não é? Mas também acredito que um jogo de futebol tem muitas nuances, pelo menos da forma que eu vejo o jogo. Eu às vezes vejo um jogo, as equipas jogar em transição, há outros momentos que jogam em posse. Eu acho que uma boa equipa tem que ter sempre esta capacidade de jogar na pressão do adversário, algumas vezes esperar mais baixo, umas vezes ter mais posse, umas vezes ter mais transição. As melhores equipas do mundo têm esta variabilidade, que é não fazer sempre a mesma coisa, senão a seguir começa a ser fácil, não é? Se nós somos uma equipa só de posse e os adversários nos pressionarem, nós vamos ter mais dificuldade. Até era uma das estratégias que eu utilizava quando joguei com o Flamengo, pressionar mais o Flamengo para a transição não era tão boa. Por isso temos que equilibrar isto, e é o que eu disse aos jogadores, mas não queremos fugir do ADN deste grupo, porque este grupo tem um certo ADN, e no presente, que é o importante, no presente temos que jogar um futebol de acordo com os nossos jogadores. Obrigado. Jardim, boa tarde. Bem-vindo ao Flamengo. Sou Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Você chega depois de uma janela fechada, uma janela que foi feita junto com um antigo treinador, né? Um elenco montado junto com o antigo treinador, e que ficou uma pendência nessa janela, que foi um pedido do Felipe Luiz à diretoria do Flamengo, que foi a contratação de um centroavante. Você já chegou a conversar rapidamente sobre as carências desse elenco? Você fala sobre ser o melhor elenco das Américas. Boa pergunta, A gente né? sabe da qualidade do elenco do Flamengo, mas você já detectou ali alguma Flamengo precisa de um substituto pro Pedro. janela, talvez interna, que Inclusive alguém para fazer concorrência com o Pedro, para ver se ele melhora um pouquinho esse futebol. O reca que ele está jogando ultimamente. Eu, como de forma exterior, não é? Vi o Flamengo durante 11 meses que eu estive no Brasil, o ano passado, e conheço o efetivo e conheço a qualidade dos nossos jogadores. Em termos de características, tem uma equipa com mais características de posse do que características de transição, não é? Tínhamos o Bruno Henrique, que era um jogador mais de transição, tínhamos o Ian Wallace, que é um jogador mais de transição, mas depois temos uma equipa também muito de técnico, de recorte técnico, de passe.
O que eu quero criar é isto que eu vos disse anteriormente, é manter esta identidade e aproveitar que os momentos do jogo possam criar outras soluções, porque acredito que também o Flamengo tem que ter a sua característica, mas tem que ter outras soluções às vezes perante as atitudes dos adversários. Isso é que é importante. Tem que ser versátil, né? Neste momento, uma equipa como o Flamengo tem que estar sempre a estudar todos os mercados, não é? A próxima abertura, porque até o Real Madrid, também na Europa, que é um clube da dimensão do Flamengo também, todos os anos trocam dois, porque é importante a motivação, é importante entrar novos jogadores, é importante as dinâmicas, mas neste momento com certeza que eu estou extremamente satisfeito com estes jogadores, que já mostraram, num passado recente, a capacidade. Jardim, boa tarde, Igor Siqueira do UOL. Você é um antecessor, né? O Felipe Luiz, ele foi demitido com 1 mês e meio de temporada um pouco mais oscilante, depois de É isso aí, pessoal. Eu não vou estender muito, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas Leonardo Jardim, português, é a nova aposta da diretoria do Flamengo. A gente deseja sorte, né? Eu como torcedor do Flamengo, não vou ficar torcendo para que o cara seja um desastre de um time, só porque eu não concordo com a demissão do antigo técnico. Eu achei sim que foi injusta a demissão do Felipe Luiz. Achei que foi pura covardia da diretoria, foi por vaidade, foi por não identificação. Isso não tem que ser levado em consideração, tem que ser levado em consideração o trabalho. Eu sei que o Flamengo não estava jogando bem ultimamente, mas os times passam por esses momentos, né? Não tem um time sequer nem na Europa que construa uma hegemonia para que vença a vida toda e que fique ele campeão a vida toda. Não é assim, tem concorrente na parada, tem outros times que se preparam, que fazem o mesmo trabalho, com o mesmo objetivo. Então não vou ficar torcendo para que o cara seja um desastre no Flamengo. Agora ele tem um grande desafio pela frente, porque ele pega um time aí na final de Campeonato Carioca, o Flamengo não tem tido um retrospecto bom contra o Fluminense. Os últimos 5 jogos aí, acho que o Flamengo não venceu um, deve ter empatado um e perdido todos os outros do Fluminense. Não é um histórico bom, recentemente, contra o Fluminense. E esperamos que ele quebre esse tabu aí, né? Desejo sorte, a gente tá aqui para torcer pro nosso time, independente de quem esteja na direção, no comando, entendeu? A gente quer o bem do nosso time, a gente quer ganhar título, a gente quer ver o nosso time campeão. E é isso aí, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos ver, né, que o Leonardo Jardim vai extrair desse time do Flamengo, beleza? Forte abraço, tchau, tchau.